Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre O Prisioneiro do Céu, de Carlos Ruiz Zafón. Este vídeo faz parte do nosso projeto de leitura de Carlos Ruiz Zafón em ordem cronológica de publicação. Então se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, a playlist completa vai estar nos cards aqui em cima. Estamos já terminando o projeto, gente, bem no finalzinho, já dando aquela dorzinha, sabe? Esse aqui é o terceiro livro da série do Cemitério dos Livros Esquecidos. Depois desse temos apenas O Labirinto dos Espíritos, que foi o último livro que o Zafón publicou. Felizmente já temos a maravilhosa notícia de que a editora Suma também vai lançar o livro de contos do Zafón, então temos mais um Zafón pela frente depois que terminarmos o projeto, né, que é um livro de contos com personagens já conhecidos, que foi publicado postumamente, já saiu na Europa, então estamos aguardando e já foi confirmado que agora em 2021 vai sair no Brasil. Então temos mais um Zafón ainda para este ano. Mas então vamos lá conversar sobre O Prisioneiro do Céu. Porém eu preciso dizer que este livro aqui, gente, é uma continuação muito direta do primeiro e do segundo da série, especialmente da Sombra do Vento, que é o primeiro publicado na série, segundo em ordem cronológica. Eu sei que às vezes fica confuso essa ordem cronológica, mas só pra deixar tudo certinho aqui. Em ordem cronológica vem O Jogo do Anjo, seguido de A Sombra do Vento e depois O Prisioneiro do Céu. Em ordem de publicação vem A Sombra do Vento, seguido de O Jogo do Anjo e depois O Prisioneiro do Céu. Então, eu sei que muita gente se confunde e o importante é realmente atentar para as datas. Eu sempre considerei O Prisioneiro do Céu uma continuação muito direta de A Sombra do Vento. Ele também, claro, é uma continuação de O Jogo do Anjo, mas especialmente de A Sombra do Vento, a ponto de eu sempre recomendar que não leiam este livro antes de A Sombra do Vento. Eu acho que vai perder-se muito da história, sabe? Não faz muito sentido para mim. Por mais que aqui logo no início venha essa afirmação de que as diversas partes da série do Cemitério dos Livros Esquecidos podem ser lidos em qualquer ordem e separadamente, permitindo que o leitor acesse e explore o labirinto de histórias através de diferentes portas, que é sim uma verdade, ainda assim você vai aproveitar muito mais esse livro se você tiver pelo menos lido A Sombra do Vento, porque ele vai trazer algumas revelações que vão ter muito mais graça se você já souber a história anterior. E no final das contas eu acho a ordem que o Zafón publicou esses livros a melhor ordem possível para você adentrar no Cemitério dos Livros Esquecidos, que é a ordem que nós estamos seguindo no projeto. Como eu já disse, é sempre muito importante atentar para as datas de cada livro, né, para os anos em que esses livros se passam, porque o Zafón vai criar aqui diferentes momentos de uma história muito grandiosa. Então, se você ficar meio perdido, talvez você, né, deixe passar alguma coisa que não deveria. E eu sei que essa confusão é comum, porque muitas pessoas vêm falar comigo, né, questionando, que estão assim, sem saber muito bem em que momento aquilo está acontecendo, ou quem é aquele personagem, especialmente em relação à Sombra do Vento e O Jogo do Anjo, né, que os Semperes são muito confundidos às vezes pelos leitores. No Jogo do Anjo nós temos o avô Sempere, o Sempere filho, que é na verdade o Sempere pai de A Sombra do Vento, e o filho que no caso é o neto do Sempere pai de O Jogo do Anjo. Ficou confuso, né? Mas é muito fácil de entender quando a gente se atenta para as datas. Aqui no Prisioneiro do Céu, logo na primeira página, a gente vê em que ano estamos, né? Estamos em 1957, Barcelona, dezembro de 1957, e começamos inclusive no Natal, naquele clima natalino, olha só. Quem leu em dezembro entrou bem no clima, né? Porque a primeira parte inclusive é um conto de Natal. E eles estão ali preparando a loja, a livraria do Sempere para o Natal, para as festividades de Natal, né, para as compras de Natal. E daí você pode pegar A Sombra do Vento e vai perceber que o finalzinho de A Sombra do Vento, não vou contar spoiler de A Sombra do Vento não, só quero mostrar uma coisa. Aqui no finalzinho de A Sombra do Vento nós temos 1956, Águas de Março. Então o que a gente pode saber é que este finalzinho aqui é seguido, deixa aqui, que temos em 1957 já, né? Então, pouco tempo depois, o Daniel aqui mencionou logo no comecinho do livro que faz 2 anos, né, desde que ele levou um tiro, que por si só já é um pequeno spoiler de A Sombra do Vento, né? Vamos combinar. Então, assim, eu acho que O Prisioneiro do Céu solta, sim, alguns spoilers de A Sombra do Vento. Eu não acho que seja um livro que você possa ir diretamente para ele. Em relação aos 2 anteriores, sim, não importa muito a ordem que você lê. Você pode começar pelo Jogo do Anjo, até porque ele vem antes, ou pode começar por A Sombra do Vento, que foi o primeiro publicado, mas este aqui deixa pra depois. E o que a gente tem aqui é uma história mais curta do que essas 2 anteriores, que assim, vai fazer um entrelaçado com as 2 histórias
surpreendente, né? Eu já sabia, porque eu já tinha lido, pra mim foi uma releitura no projeto. Ainda assim, eu fico admirada com a extensão do talento de Zafón pra entremear essas tramas e personagens no tempo aqui da história, né? Para tornar tudo tão grandioso. E eu sempre acho que ele faz isso exatamente no momento certo da história, exatamente naquela hora que ele quer entregar a informação, de modo que tenha um impacto emocional muito maior no leitor descobrir determinadas coisas, determinadas reviravoltas dessa história no momento em que o Zafón escolhe nos contar. Por isso eu acho tão legal ler na ordem de publicação, porque ele escolheu aqueles momentos para soltar determinadas informações que causam sim um grande impacto. Aqui neste livro, por exemplo, a gente vai ter muito de um personagem incrível de Zafón, que é um dos meus favoritos, que é o Fermín. O Fermín Roberto de Torres, um personagem tão querido de A Sombra do Vento, que aqui nós teremos algumas revelações em relação ao seu passado. E são revelações que vão então criar um grande link entre o Jogo do Anjo e A Sombra do Vento. Assim como no livro anterior que nós lemos, né, O Jogo do Anjo, tem muitas menções a grandes esperanças, né, tem uma grande relação na história com o personagem do Davi Martin e Grandes Esperanças do Dickens. Aqui nós temos um impacto maior, né, uma ligação maior entre o Conde de Monte Cristo e o Prisioneiro do Céu. Esse grande clássico então da literatura do Alexandre Dumas é sempre mencionado desde o comecinho do livro, porque aqui nós temos então esses preparativos para o Natal, quando uma figura misteriosa suspeita entra na livraria Sempere, quando o Daniel está lá sozinho, e ele compra um livro raro na estante, que é o livro O Conde de Monte Cristo. Ele escolhe esse livro por um motivo muito específico, né? Já que vai ter ligação com o passado do Fermín. A gente sabe que o Fermín passou muito tempo preso Gente, tá difícil gravar o vídeo com essa furadeira ou sei lá o que aqui agora. Voltando então. A gente sabe muito pouco do passado do Fermín, mas sabemos que ele ficou preso no castelo de Montjuic. Eu não sei como pronuncia esse castelo, gente. Eu já estive nele. Minha última viagem antes da pandemia foi justamente para Barcelona e eu estive nesse castelo. Eu não sei pronunciar o nome do castelo. Mas enfim, Montjuic, não sei. Fala aqui embaixo como é que se pronuncia. Mas é isso, a gente só sabe que o passado do Fermín é muito sofrido, que ele precisou trocar de nome. E aí a gente vai ter aqui muitas revelações. Sobretudo, a gente vai ter revelações que incluem o Daniel Sempere, a vida do Daniel. Então, pra mim, já foi um grande impacto quando eu estava lendo Prisioneiro do Céu, perceber que o Fermín, na verdade, não estava ali à toa. Perceber que o Fermín tem uma grande ligação com o Davi Martin, gente. Isso pra mim foi assim, mind-blowing, assim, foi uma revelação tremenda nas histórias de Zafón quando eu li pela primeira vez, né, já que eu já sabia. Mas eu lembro de ter essa experiência lá quando o livro foi publicado no Brasil, que eu devorei assim que ele saiu, de ter ficado admirada demais, assim, com essa grande revelação, muito surpresa, né, de que o Fermín, na verdade, já conhecia o Davi Martin e é por conta do Davi Martin que o Fermín entrou na vida de Daniel Sempere. Vocês sabem, né, eu já falei algumas vezes, que Davi Martin é um dos meus personagens favoritos da literatura, ele e a Isabela. Então, quando eu comecei a ler O Prisioneiro do Céu, foi um livro que teve um grande impacto, sim, em mim. É um livro com muitas emoções envolvidas para o fã do Zafón, para o fã do Cemitério dos Livros Esquecidos, justamente por nós termos as revelações de que essa história é muito mais entremeada, entranhada e, né, toda conectada, muito mais do que a gente imagina à primeira vista. E é isso que a história do Fermín vai nos fornecer. O Fermín está passando aqui por um grande nervosismo, ele vê que o seu passado está o alcançando, né? Um passado que ele tenta fugir. E então ele vai se abrir com Daniel Sempere, seu grande amigo, e contar toda a verdade para ele. Eu diria que O Prisioneiro do Céu é mais essa história, né? É uma história do passado. É um livro que vai se desconectar mais desse presente de 1957 e vai mais para o passado, acontecimentos prévios, para nos revelar algumas conexões. E por isso eu acho tão mais interessante quando a gente lê na ordem que o Zafón publicou, sabe? Porque eu acho que vai ter um maior impacto, ou pelo menos pra mim teve, no momento que o Davi Martin entrou nessa história. Por mais que você possa ler O Jogo do Anjo depois, quando o Davi Martin entrar não vai ter aquele grande impacto aqui, quando finalmente o Fermín Romero vai contar quando o conheceu. Eu vou comentar agora um pouco mais livremente, sem me preocupar muito com as informações que eu vou soltar, então eu realmente indico que você assista só se já tiver lido O Prisioneiro do Céu. Mas no final das contas, de fato, não tem muito como falar do Prisioneiro do Céu sem mencionar os livros anteriores, sabe? Porque ele é um livro com revelações dos livros anteriores. Ele é um livro que traz muito do âmago aqui da história. Ele, na verdade, é um livro de intrigas, né? A gente percebe muito mais as intrigas que o Carlos Ruiz Zafón criou
para que na verdade venha a grande revelação e fechamento no último livro da série, que é o Labirinto dos Espíritos. Mas uma coisa fato aqui é que muita gente ficou confuso ao extremo com o Jogo do Anjo. Ele é um livro confuso em certo sentido, né? Afinal de contas, o Jogo do Anjo é um livro contado em primeira pessoa pelo Davi Martin, que é um personagem que está meio desequilibrado, né? Ele é conhecido como um personagem meio lunático. As pessoas acham que ele está ficando cada vez mais louco. Ele fala sozinho. E quando a gente lê O Prisioneiro do Céu, a gente percebe vários links com o Jogo do Anjo, né? A gente sabe muito bem com quem o Davi Martin está falando. A gente já conhece a história do Andrea Corelli, a gente já conhece os seus demônios, né? Os seus conflitos, o terror em que ele vive. Então a gente já tem um conhecimento mais profundo de quem é esse personagem tão incrível. O Jogo do Anjo nos deixa com muitas dúvidas, e aqui no Prisioneiro do Céu a gente vai ver que as coisas não são exatamente como parecem em O Jogo do Anjo, mas ainda não temos exatamente acesso ao que é fato e o que não é. Então isso realmente só virá no próximo livro da série. Porém, a gente já sabe algumas coisas aqui que contrastam diretamente com a história passada de O Jogo do Anjo, né? Com aquela parte mais próxima ao final, com o Davi Martin recebendo a carta da Isabela, que ele descobre que ela faleceu. Aqui a gente sabe que no final das contas o Davi Martin ficou sim preso na cadeia, uma coisa que a gente não faz ideia em O Jogo do Anjo. No Jogo do Anjo parece que ele realmente conseguiu se libertar e fugir. E aqui sim, ele também, a gente percebe que ele conseguiu fugir, mas ele voltou depois de um tempo, né? Ele voltou após 3 anos. E ele foi preso quando ele voltou para Barcelona e ficou lá então no Castelo de Montjuïc, que então tornou-se conhecido como o Prisioneiro do Céu. Para mim também foi um grande impacto quando eu li essa história pela primeira vez e percebi que o título desse livro aqui, O Prisioneiro do Céu, se refere justamente a um personagem do Davi Martin do Jogo do Anjo. Ele é o Prisioneiro do Céu, ele é esse personagem que torna-se conhecido na prisão, e justamente por uma coisa, né, tão terrível, que é ter perdido um pouco da noção de realidade, né? As pessoas o chamam de Prisioneiro do Céu porque ele já é meio assim lunático, né? Ele fala sozinho e as pessoas acham que ele está enlouquecendo cada vez mais. A gente percebe muito aquela questão do torrão de açúcar, que é algo que ele fala muito em relação ao Andrea Corelli, que era algo que o Andrea Corelli adorava consumir, que na real ele próprio que adora consumir. Mas já no final do Jogo do Anjo a gente tem algumas revelações nesse sentido, né? O próprio broche do anjo, que ele sempre menciona que o patrão usa, que na real é ele próprio que usa. Enfim, muitas revelações aqui. E aí vem O Prisioneiro do Céu com tantas outras revelações. Revelações dolorosas também, né? Muito sofridas, especialmente a parte da Isabela. O que realmente aconteceu com a Isabela, né? Que até então a gente achava que ela havia morrido de cólera. E não foi bem assim. Ela foi assassinada e a trama se complica cada vez mais. As intrigas vão se intensificando e despertando mais respostas emocionais do leitor, que é isso que o Zafón sabe fazer tão bem. Ele sabe jogar esses personagens na nossa cara, assim, fazer com que a gente realmente os entenda e mergulhe nessa história através de livros distintos da mesma série, a ponto dele soltar as informações no momento certo de causar um grande impacto. Porque a parte da Isabela aqui na história me causou esse impacto. Saber quem Fermín realmente era no passado, né, que ele foi atrás do Daniel justamente para protegê-lo por uma promessa que ele fez a um grande amigo, o Davi Martin, também causa um impacto tremendo. E realmente foi um livro que me despertou muitas emoções. Eu diria assim que até, talvez, dos 3 da série, esse aqui foi o que mais me despertou emoções, justamente por ele revelar coisas dos personagens dos 2 livros anteriores. Então é bem como o autor colocou aqui na introdução, né? Que ele fala, logo no comecinho, ele diz que pensando que o 3º ato é o último, começa a narrar um conto de Natal, sem saber que ao virar a última página, a tinta de sua alma o arrastará lenta e inexoravelmente ao coração das trevas. A gente sabe que o 3º ato, no caso, seria o 3º livro, né? Que é este aqui, e começa a narrar um conto de Natal. Então a gente vira a página e é exatamente isso que nós temos, né? E aí ele fala, ele já adianta que vai passar na nossa cara no final algo que vai mudar tudo, e as revelações são intensas, né? Então até o Davi Martin, o que aconteceu com ele, a gente percebe que ele está vivo no final das contas, mas não sabemos nem um pouco sobre o futuro do personagem, ou mesmo na realidade sobre o seu passado completamente, né? Porque o Davi Martin é uma figura muito envolta em mistérios na série do Cemitério dos Livros Esquecidos. E aqui até o triângulo amoroso
esforço que houve no passado em O Jogo do Anjo se intensifica, né? Essa questão do Davi Martin e a Isabela, esses dois inclusive têm uma grande conexão. Pra mim eles são personagens sensacionais. Eu diria que é uma história de amor, independente de qualquer coisa, eu vejo como uma história de amor entre eles também, que teve desdobramentos muito trágicos, né? Eles se amavam profundamente, independente, né, de qualquer coisa, de qualquer revelação futura que venha nesse sentido. Esses personagens se amavam, eles tinham uma grande conexão. E aí entra toda essa questão, né? Será que o Daniel Sempere é filho do Davi Martin ou filho do Sr. Sempere biologicamente? Porque sabemos que ele é filho do Sr. Sempere, afinal de contas, né? Não vai mudar este fato. Mas biologicamente entra aí esse grande X da questão. E assim, Zafón claramente quer deixar o leitor com essa ideia na cabeça, desde lá no Na Sombra do Vento, quando aparece que o nome do Daniel Sempere é Daniel Martin Sempere, mas também aqui no livro, né? Justamente o tempo que o Davi Martin ficou fora. Eu acho que no final das contas, quando a gente vai calcular, é um tempo exato da idade do Daniel, né? No caso, como se o período em que eles poderiam ter ficado juntos e depois de 9 meses do Daniel nascido, enfim. Eu acho que ele coloca aqui de um jeito que realmente os cálculos vão bater caso o Davi Martin seja de fato o pai do Daniel. E isso não bateria, de acordo com O Jogo do Anjo, mas a história do Jogo do Anjo não é bem o que parece, né? Em relação a prazos, em relação a datas, até porque a mente do Davi Martin é extremamente confusa. Então, ele próprio escreve O Jogo do Anjo. Eu também acho de grande impacto, gente, quando ele escreve O Jogo do Anjo e o entrega ao Daniel Sempere como um presente, o manuscrito do livro, para que ele entenda o passado que aconteceu com a Isabela, né, e quem é o Davi Martin. Então, por isso que eu falei lá no começo, que eu também acho bem interessante, no caso, né, não vai perder o seu entusiasmo se você ainda não tiver lido O Jogo do Anjo, porque você vai terminar este livro aqui louca pra correr de vontade de ler, enfim, O Jogo do Anjo. Afinal de contas, o Davi Martin entrega esse manuscrito, né, então não vai perder a graça. Eu vejo muito Prisioneiro do Céu assim, de fato, como um livro de transição. A Sombra do Vento ele tem uma história mais completa por si só, né? É um livro que ele tem o seu início e o seu término, é um livro completo em si. O Jogo do Anjo eu também vejo como um livro completo em si, por mais que ele desperte muitas questões, que ele não responda tudo a que ele se propõe, né? Porque, na verdade, ele não queria responder, né? Ele queria deixar para próximos livros, mas também eu vejo como uma história mais fechada em si. Já O Prisioneiro do Céu, ele é pra mim um livro muito de transição, ele é pra mim um livro de revelações na série, tanto é que é um livro curto, né, comparado a esses outros, e que vai realmente fazer um link, ele vai juntar aqui essas histórias para, então, as revelações do último livro, que é O Labirinto dos Espíritos. A única intriga, assim, maior, problemática, digamos, rápida, que acontece aqui no presente dessa história é a questão do Daniel com a Bia e que ele começa a suspeitar, né, de uma possível traição. E que no final das contas é mais um link de transição, afinal de contas aquela pessoa do passado da sua esposa não apareceu ali simplesmente por um caso de amor, né? Ele é alguém, é um peão nesse jogo que o Zafón criou, ele é uma peça nessa história que também vai ter ligação com o passado do Daniel, né? Então, mais uma coisa que se interliga aqui, que fica cada vez mais intensa para trazer grandes revelações, imagino, no último livro da série. E por mais que ele seja, então, esse elo entre o outro, né, entre os dois anteriores e o último, ele é um livro essencial e repleto de emoções, justamente por nos trazer algumas informações inesperadas e por intensificar ainda mais o mistério que é o Davi Martin. Esse personagem é um grande mistério. O Zafón fez um papel incrível ao criar o Davi Martin nessa trama do Cemitério dos Livros Esquecidos. Uma figura tão especial, tão essencial e de grande destaque aqui nessa história, né? Eu o vejo assim como um personagem que está ali no meio de tudo, ligando todos os outros. E agora mal posso esperar para ler O Labirinto dos Espíritos, que eu acho que é um livro que vai me deixar acabada em tantos sentidos. Tanto por ser a finalização de uma série amada, assim, de uma série que teve grande impacto na minha vida, e também por ser o último livro que o Zafón escreveu na vida, que é um autor com grande destaque pra mim, né, com um dos meus autores favoritos entre todos. Lá no meu top 3 de autores favoritos, Carlos Ruiz Zafón com certeza tem o seu espaço.
E então saber que esse foi o último livro que ele escreveu também vai me deixar acabada, gente. Eu tenho certeza que eu acho que vou chorar a maior parte do próximo livro, essa é a realidade. Mas enfim, então terminamos aqui O Prisioneiro do Céu, este livro tão especial que vai trazer tanto de dois personagens tão amados, que é o Fermin especialmente, e também o David Martin. E se você me acompanha aqui no canal e ficar curioso para conhecer um pouquinho mais de Barcelona e dos cenários do livro, lá no meu perfil no Instagram, né, que eu sempre deixo aqui embaixo, é o @dudabmenezes, tem destaques da cidade de Barcelona, vários destaques que eu deixei fixados no meu perfil, e tem muito desses locais. Tem fotos e vídeos na Rua da Livraria Sempere, naquela Praça Real, né, que é onde fica a casa de Gustavo Barceló, tem também o Castelo de Montjuïc, tem também na Rua do Cemitério dos Livros Esquecidos, né, naquela entrada na Rua do Arc do Teatro. Então tá tudo lá nos stories, gente. Eu coloquei várias coisas, assim, eu fui visitando os locais da série que eu lembrava, até o restaurante dos Três Gatos, que é um local também muito importante na série do Cemitério dos Livros Esquecidos. É lá que os pais do Daniel Sempere têm o seu primeiro encontro, né, também, entre várias outras coisas. E finalizamos então mais um livro do nosso projeto Zafon, tão querido. E agora vamos partir para a última leitura do projeto Labirinto dos Espíritos. O vídeo, eu imagino, gente, que vai atrasar um pouquinho também, né, porque eu saí atrasando os vídeos do projeto. Então eu acho que o vídeo do Labirinto dos Espíritos vai sair em março. Podem aguardar já para março, até porque é um livro um pouco mais extenso, né? Ele é um livro, é o mais grosso da série, ainda bem, porque temos ainda mais Zafon pela frente, muitos Zafon pela frente com esse livro. Mas é este livro aqui que eu acabei de pegar, ele é um livro bem grossinho, ele é o maior de todos. Ele tem quase 700 páginas e eu estou felicíssima com isso. Quero mais Zafon na minha vida, né? Espero muito que vocês tenham gostado de ler O Prisioneiro do Céu, de ter contato com toda essa série maravilhosa de Zafon. Se gostou, não esquece de curtir aqui embaixo e se inscrever no canal para receber sempre os vídeos em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima.